Amém. Agostinho dizia que o Novo Testamento é o Antigo escondido, sabe? E o Antigo Testamento é o Novo revelado. E essa é a verdade. Em 1 Pedro 1, 10 a 12, Pedro diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo habitava neles, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam sondar, conhecer, não é? Perscrutar. E em Lucas 24, 22 e 27, a Bíblia diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Deuteronômio, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Pense nisso, pense no que Pedro está dizendo e no que Jesus está dizendo aqui. Os profetas buscaram, os anjos, eles anelam conhecer, eles estão também debruçados sobre a revelação de Deus em Cristo e o que Ele faz na igreja. E os discípulos, enquanto Jesus esteve com eles no mundo, não compreenderam completamente. Mas Moisés, os profetas e todas as Escrituras do Antigo Testamento falavam a respeito de uma única pessoa. Então, falavam sobre o Messias que viria, o Messias que sofreria e que seria então glorificado, mas faltava coisas aos olhos deles para compreenderem tudo que Deus estava dizendo. Deus começou a contar uma história no Antigo Testamento cujo final os ouvintes ansiosamente esperavam. Moisés, Davi, pense em todos os profetas, eles ansiavam em compreender exatamente aquilo, eles enxergavam algumas coisas, algumas peças, e Deus começou a contar essa história, mas esses ouvintes ficaram aguardando, eles não tinham como juntar todas as coisas, e a trama foi exposta, mas o clímax foi deferido. Eles nunca chegavam no clímax, eles nunca podiam entender exatamente todas aquelas informações, como elas iam se encaixar, e a história inacabada carecia de um final. Era suficiente para encantar o coração de um homem como Davi, de levar a Abraão, como Jesus disse, ele viu o meu dia e se regozijou. Então, em Cristo, Deus proveu esse clímax, a história do Antigo Testamento. Não é? Quando ele chega e o que ele faz, Jesus não chegou sem ser anunciado, ele não chegou assim e a história começou. Deus começou a revelar seu Filho na primeira página da Bíblia, nos primeiros instantes. Jesus não chegou sem ser anunciado e a sua vida foi antecipadamente declarada no Antigo Testamento, não apenas nas profecias explícitas. Há profecias explícitas sobre tudo o que vai acontecer com Cristo, como Ele morre, todos os acontecimentos daquele dia, daquela sexta-feira, mas não é só assim que o Velho Testamento fala sobre o Messias, mas também por meio de histórias.
também por meio de todos os acontecimentos, por meio dos personagens da história e de cada circunstância do Antigo Testamento. Deus contava uma história maior. A história nunca é sobre Davi, nunca é sobre Moisés, o acontecimento final nunca é sobre as pessoas. Deus contava uma história maior, sobrepujante, unificada, do relato da criação em Gênesis, do haja luz. Ele está falando sobre o seu filho, até as histórias finais do retorno de Israel do exílio babilônico. Nos últimos profetas do Velho Testamento, o Pai progressivamente desfraudou o plano de salvação, o seu decreto, o seu propósito, e o relato desse plano no Antigo Testamento, de alguma forma, sempre apontou para Cristo. É como se você tivesse um seriado em que vão sendo colocadas informações, você não sabe muito bem porque elas estão lá, e só depois você entende, por isso aquilo estava lá. Por isso, não é assim, em obras literárias, quer as grandes ou as mais populares, isso é tão comum quando é uma série de livros, né? Um Harry Potter da vida, há informações que vão chegando no livro 1, no livro 2, você vai achando que aquilo ali tem uma certa importância, mas você não sabe por quê, mas lá no final você pensa, ou perto do fim, do quarto, quinto livro, você começa a pensar, era por isso, lembra que no primeiro livro aquilo ali foi dito, aquilo lá aconteceu, aquele fato está lá, agora faz sentido, agora as peças estão se encaixando, você começa a ver que o autor não colocou aquelas coisas lá aleatoriamente, tudo tinha um propósito, e você vai vendo esse propósito à medida que a história vai chegando no seu clímax. Assim é a Bíblia, assim é a história da humanidade, ela é toda sobre Cristo, e a Bíblia é assim, mas Pedro diz, os profetas anelaram entender, eles não tinham todas as coisas, eles não tinham o clímax. E, por exemplo, o texto que eu quero olhar hoje, Gênesis 37, 1 e 11, fala sobre isso, fala sobre uma esperança que há para as famílias disfuncionais e apontam para nós como igreja, na história que nós temos aqui de Gênesis 37, 1 a 11, eu não vou ler para não gastarmos muito tempo, dessa família. Então, vendo um documentário sobre algumas cidades, a ideia do documentário é sobre cidades que ganham nomes errados, ou lugares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, Cidade de Deus, aí tu imagina uma coisa assim, magnífica, pacífica, quase um paraíso, mas se você for lá, você pensa, esse nome está errado, você tinha que ter que botar outro nome nesse lugar, esse nome é tudo menos a Cidade de Deus. Não é? Então, eu estava vendo lá no documentário, falava sobre uma cidade em Michigan chamada Mount Morris, e as pessoas brincam na cidade, porque a cidade tem 200 metros de altura, as pessoas, então, a cidade é cheia de souvenirs, camiseta, eu escalei o Mount Morris, todo mundo escalou, a montanha que todo mundo escalou, porque, sinceramente, aquela cidade podia ter qualquer nome, menos o nome de um monte. E, por exemplo, uma das cidades importantes americanas, onde aconteceu coisas fundamentais na Revolução Americana, na libertação dos escravos, onde está o sino da liberdade e o salão da independência. O nome da cidade é Filadélfia, não é? Por acaso uma das igrejas da Bíblia, e o nome Filadélfia quer dizer amor fraterno, e o cara estava dizendo lá nessa parte que o time de lá, a torcida de lá é meio violenta, quando alguém vai jogar lá, outro time vai jogar, e o pessoal quebra tudo, e disse, olha, você se for lá, você vai olhar aquelas pessoas e vai pensar, essa cidade podia ter tudo quanto é nome, menos Filadélfia, não há nenhuma fraternidade aqui, e então vai mostrando um monte de cidades pelo mundo inteiro, onde o nome da cidade não tem nenhuma relação, está errado o nome. E quando a gente lê esse trecho de Gênesis 37, é um relato que toda hora fala sobre irmão, e você pensa, que fraterno, deve ter tanta fraternidade, porque poucos textos
repetem tanto essa expressão, mas não um relato sobre amor fraterno. Apesar de poucas palavras repetirem essa palavra na Bíblia, mas sobre ódio entre irmãos. O tema irmão ocorre nada menos que 21 vezes no capítulo 37 de Gênesis. 21 vezes. E, no entanto, é uma história sobre irmãos que não conseguem manter um bom relacionamento, não conseguem viver em paz. É uma história de inveja, é uma história de ressentimento, é uma história de um achando que o outro está numa posição melhor do que ele mesmo. É uma história horrível de irmãos. Na verdade, os irmãos não se dão bem, não só no capítulo 37 de Gênesis, eles não se dão bem no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o tema de irmão contra irmão, começa cedo no livro de Gênesis. Caim mata Abel, não é? E você vai ver que essa é uma tônica do livro de Gênesis. Isaac e Ismael não, sabe, Ismael debochava de Isaac, e aí criou-se um trauma tão grande na família que não puderam mais ficar juntos. E você vai ver que Esaú odiou Jacó, porque Jacó enganou Esaú. A história de Gênesis é uma história de irmãos que não se amam e que têm rivalidades. E você vê que as rivalidades podem ter conotações totalmente espirituais. Você vê, Caim estava chateado porque o culto dele não foi honrado. Sabe? Você pode achar que é impossível isso, alguém cultuar a Deus e ficar com raiva no meio do que diz, não, estamos fazendo isso só para a glória de Deus, mas daqui a pouco eu estou com raiva porque eu estou achando que aquele ali está sendo privilegiado. Caim assim. O suposto culto que ele dava a Deus era mais sobre ele do que sobre Deus. Não é? E porque era sobre ele viu o seu irmão como um rival. Nisso. Então, claramente, Deus não escolheu a família de Abraão porque seus membros seriam os melhores representantes dos valores familiares tradicionais para os seus vizinhos pagãos. Não escolheu a família de Abraão porque as outras famílias, os outros povos, os pagãos, os adoradores dos deuses falsos, não iam olhar para a família de Abraão e dizer, olha, que seu exemplo, você quer ter uma família boa, irmãos, família unida, olhe para a família de Abraão. A família de Abraão é o exemplo de irmãos que se dão bem, casamentos maravilhosos. Por isso que Deus escolheu Abraão, por isso que escolheu essa família. Eles não são um exemplo, a não ser que a gente conte como exemplo favoritismo, inveja, assassinato, ódio, como sendo valores tradicionais familiares. Então o mesmo modelo continua quando a gente adentra na história da próxima geração, em Gênesis 37, na introdução de um relato, geralmente esperamos encontrar os personagens principais. É assim que começa toda história, boa história. E a apresentação dos conflitos, que é a trama que vai se desenvolver, formam o corpo da história. A introdução de Gênesis não é exceção, e cada história que a gente vai encontrando importante em Gênesis segue isso. Nós encontramos aqui os personagens principais: José, seus irmãos e seu pai Jacó. E a principal complicação da trama é o fato de que os irmãos de José odeiam José, José não gosta dos irmãos, o pai tem uma relação totalmente disfuncional com os seus filhos, é horrível. Então observe como essa hostilidade imediatamente reajusta, eu diria, o nosso modo de pensar sobre essa história, que a gente tende a pensar em olhar para essa história, porque como a gente faz, às vezes com crianças de escola dominical, a gente tenta selecionar o herói da história e contar uma história para depois as pessoas imitarem o herói. Esquecemos que, de fato, é sobre Cristo a Bíblia, e ele vira um livro moralista. Então, claro que José, por exemplo, é central, mas a capa de José, como eu aprendi na escola dominical, a capa de várias cores, faz parte da história, é importante, mas é um detalhe incidental, sabe? Essa não é simplesmente a história de José, é, na verdade, a história de José e seus irmãos, que aponta para algo muito maior do que José, seus irmãos e seu pai.
e que faz perfeito sentido se nós pensarmos nos ouvintes. Para quem essa história foi escrita inicialmente? Quem leria ela? Para quem Moisés escreveu? Moisés escreveu essa história no deserto, naqueles 40 anos. E você vê, quem leu a história pela primeira vez eram exatamente os descendentes dessas pessoas, direto, de José, de Judá, de Rúben, de Simeão. Eram os descendentes, eram as tribos de Israel, os primeiros a receberem esse relato. Um grupo de indivíduos pecaminosos, pecadores, imperfeitos, profundamente defeituosos, que Deus escolheu para fazer uma nação de sua propriedade. Você olha para aquele povo pecaminoso no deserto, mas quando você olha para os pais deles, para aqueles que originaram cada uma das tribos, eles não eram diferentes. É inacreditável Deus ter escolhido aquelas 12 pessoas, e é inacreditável Deus ter escolhido os descendentes dele, a não ser pela graça infinita do seu coração. E aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1, em que Deus realmente escolhe os piores para mostrar a sua graça. Então também a história narrada em Gênesis 37:50 não é somente sobre José e seus irmãos, é uma peça-chave da história do grande plano de Deus. Como eu disse, que Deus vai desenvolvendo, Ele vai anunciando tudo sobre o seu Filho, não só nas profecias diretas, mas nos personagens, nas histórias. É o plano de Deus para Israel e o que Ele está fazendo na vida do seu povo como uma totalidade para alcançar o seu propósito final em Cristo. Então, mais cedo, no livro de Gênesis, o Senhor afirmara a Jacó que viria uma comunidade de nações. Em Gênesis 35:11 e conforme Gênesis 28:3, significativamente, a palavra que é usada aqui é em hebraico, kahal, quer dizer literalmente congregação. É a primeira vez que isso vai acontecer em Gênesis, ou até mesmo igreja, porque na tradução grega da Septuaginta, não traduziram a palavra muitas vezes por eclésia, que é o mesmo que a gente dá à igreja, ou seja, uma comunidade de adoradores separados por Deus, para viverem para Ele. Então, em contraste com as gerações anteriores, aqui em Gênesis está acontecendo uma coisa única pela primeira vez. Nas gerações anteriores, Deus soberanamente escolheu um membro de uma família em vez de outro. E sempre as coisas iam através de um, para portar a linha da promessa. Ele elegeu Isaac sobre Ismael. Tu vê, Ele escolheu Jacó e não Esaú. A história via de um jeito, agora a história vai mudar. Deus prometeu que escolheria os 12 filhos de Jacó. Ele não disse, eu vou escolher um filho teu entre os 12. Ele não, eu escolhi os 12 e eu vou tornar eles uma comunidade harmônica para mostrar a minha glória, uma comunidade de adoradores. Será a nação de Israel, o povo de Deus, o povo santo, não mais um. Aqui Deus já está mostrando o que Ele pretende ao fazer, que o seu plano abrange a igreja, adoradores de todas as nações, tribos, raças. Então agora não é mais um, não é mais Isaac e não Ismael, Jacó e não Esaú, agora são todos eles. Agora eu vou mostrar que meu plano envolve uma comunidade de adoradores. Então Moisés queria que eles olhassem para trás e se lembrassem de que houve um período em que a promessa de criar um povo de adoradores harmoniosamente unidos parecia tão impossível. Dizer assim, desses 12 caras eu vou fazer uma nação e de adoradores, parecia tão impossível. Moisés quer que eles compreendam, como parecia impossível de uma mulher estéril Deus dá o filho da promessa. Da mesma maneira que parecia impossível de Sara vir um filho da qual a salvação chegaria ao mundo, se você olhasse para aqueles 12 homens, você diria, dessa família, desse grupo de pessoas não vai vir uma nação de adoradores. E se você olhasse agora para Israel no deserto, você também diria, não é possível que a salvação do mundo esteja entre essas pessoas. Olha para essas pessoas no deserto, elas são horríveis, elas vivem reclamando, elas não são o tempo todo
Deus está mostrando que o plano dele envolve essa comunidade de adoradores separados para harmoniosamente adorá-lo, mas o tempo todo mostra, o ser humano foi sempre um obstáculo. Sempre que você olha para Sara e Adão e Abraão, você vai pensar, é impossível. Quando você olha para Jacó, você pensa, impossível. Quando você olha para os 12 filhos de Jacó, você pensa, isso não pode dar em nada, todo mundo é ruim nessa história. E quando você olha para Israel no deserto, você pensa, não é possível. E assim vai ser quando você olhar para os reis. O propósito último de Deus não era apenas criar e escolher Israel dos dias de Moisés para ser uma comunidade de adoradores. O propósito dele nunca era aquele, sempre aquilo estava apontando para mais para frente. O propósito era criar para si um Israel renovado e restaurado, formado como descendentes de Abraão. Paulo diz, todos nós que somos justificados em Abraão. Em Abraão são benditas todas as famílias da terra, ou seja, em Abraão Deus realmente levantou um povo de todas as tribos, línguas e nações para exaltar, seriam membros de uma família de adoradores unidos a Cristo, isto indo além dos descendentes físicos de Israel, englobando gente de todas as tribos, línguas e nações. Então o primeiro personagem aqui é José. Primeiro a gente pode explorar o que Deus estava fazendo com essa família disfuncional em particular, e assim a gente vai entendendo o que Deus está fazendo na igreja, na história do mundo, e começar pelo membro mais, obviamente, que parece menos confuso para nós e que por isso nós elegemos às vezes como herói da história. Nós podemos presumir facilmente, por ser visto como herói da história, que ele deveria ser perfeito em tudo que fazia, e por isso José tem esse destaque, mas não era assim. A primeira aparição de um personagem bíblico no palco, em sua narrativa, sempre é importante para nós termos uma visão geral, e a de José não é exceção. Quando a gente encontra José, ele tem 17 anos de idade, é um menino, sendo mandado aos campos a fim de ajudar os seus irmãos no cuidado das ovelhas, ou seja, fazer o trabalho. Mas como ele era o mais novo, você sabe como é o mais novo, ou novato no trabalho, é o que faz as coisas piores, todo mundo manda em você. José era esse. E o texto diz assim em Gênesis 37:2, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. É assim que José é apresentado. 17 anos, ele estava trabalhando com os irmãos, mas que não eram filhos da mãe dele. Nós sabemos que José teve filho com suas 2 esposas e com as servas dela, e esses são os patriarcas de Israel, e ele trazia isso. Na realidade, é uma descrição do seu trabalho, quando faz a referência à sua idade. Ele era enviado junto com os irmãos. Ele não estava chefiando nada, ele era o mais novo lá, estava lá para ser o aprendiz, para fazer as coisas que todo mundo mandava, a fim de executar as tarefas serviçais mais comuns e menos importantes. E outros personagens bíblicos também passaram por esse mesmo lugar, sendo pastores de ovelhas. Moisés foi pastor de ovelha, Davi foi pastor de ovelha, mas Moisés, quando foi pastor de ovelha, ele viu a glória de Deus na sarça ardente. É incrível. Davi, quando foi pastor de ovelha, nós sabemos que ele matou um leão. Se você ver um leão de perto e pensar que você tem que matar um leão sem armas como nós temos hoje, você pensa em bravura, em alguém de 15 anos de idade enfrentar. E a Bíblia diz que Davi, como um pastor, ele matou um urso. O urso é o único animal que vê o ser humano como presa. É enorme um urso quando fica de pé, não é assim? Então ele matou. É incrível. Mas não José. Ele trabalhou com ovelhas, com seus irmãos, mas a Bíblia diz que ele levava más notícias sobre os seus irmãos para a casa do seu pai. Gênesis 37:2. Essa palavra má notícia, para nós, ela perde um pouco o peso aqui na sua tradução, porque má notícia pode ser verdadeiro ou falso, mas sempre a palavra que está sendo usada tem uma conotação negativa. Você pode contar uma história falsa sobre alguém para deixar a pessoa mal, ou você pode contar a história verdadeira, mas de um jeito malicioso, que tudo fica ruim. Em hebraico, então, essa frase específica, ela tem uma conotação de um relato falso ou maldoso, ou seja, com o intuito de deixar a pessoa com a qual você está relatando os fatos mal.
É a mesma palavra que é usada quando os espias de Israel voltaram da terra prometida, em Cades Barneia, quando eles foram lá, os espias. Só Josué e Caleb voltaram falando coisas boas. O que eles falaram não era mentira. Tem gigantes na terra, tem não sei o quê. Eles ocultaram o que era bom, só contaram as coisas que pareciam ser difíceis. E a Bíblia diz que eles trouxeram um relato falso. Não porque não tinha gigantes, mas porque eles só estavam contando o que era negativo. Eles não contavam tudo. E eles contaram ao povo de Israel, vindo da terra de Canaã, dizendo que não valia a pena lutar por ela. Olha, tudo bem, tem lá a caixa de uva, Deus falou que tinha, mas Deus não tinha falado nada sobre os gigantes. Você tem que ver o tamanho dos gigantes, você tem que ver as cidades, você tem que ver os muros. Vai ser uma carnificina, a gente não tem a menor chance, vai ser horrível, nossas mulheres vão ser estupradas, nós vamos ser mortos. Foi essa a notícia que eles trouxeram. Então, em Números 13, 32, diz assim: eles infamaram a terra que eles haviam espiado. Ou seja, eles só trouxeram más notícias, eles só falaram coisas ruins, eles deixaram as coisas de fora, que seriam boas. Em Provérbios, a palavra que é usada para o que José fazia, Provérbios 10, 18, é a mesma coisa. A palavra é traduzida por difama, e da onde vem difamação. Então José não gostava dos seus irmãos, ele não contava nada positivo sobre eles, ele ficava com eles, ele não gostava de ser o mais novo, numa sociedade como aquela. Quanto mais novo, você vê, o irmão mais velho tinha tudo, o mais novo menos, um monte de irmãos, você sendo mais novo, você não tinha nada. Enfim, ele não gostava dessa posição, e assim ele levou para casa um relato fabricado, ou, se não fabricado, exagerado a respeito do erro dos seus irmãos. Como os espias de Israel trouxeram um relato exagerado sobre o que a terra, ela vai nos engolir, ela devora todos que vão lá, e eles infamaram a terra. José infamava os seus irmãos, e ele fez sua parte para perpetuar as divisões da casa entre os filhos de mães diferentes. Por isso que o texto ressalta isso, conflito que diz os filhos de Bila e Zilpa, ou seja, eles não tinham as mesmas mães. Além do mais, a questão de como José lidou com os sonhos que Deus deu a ele. Primeiro, ele se viu colhendo grãos com seus irmãos, quando de repente os feixes dos irmãos se ajoelharam diante dele. Gênesis 37, 7. Depois disso, ele teve outro sonho em que o sol e a lua e 11 estrelas, o pai e a mãe, os 11 irmãos, se inclinaram diante dele. Gênesis 37, 9. Mas José já sabia que os irmãos o odiava devido ao favorecimento do seu pai para com eles. No entanto, ao relatar o sonho em que ele não somente era o filho favorito, ele estava contando, dizendo: eu também sou o favorito de Deus, eu sou o favorito do papai. Não pensem que só o papai Jacó me acha o favorito. Você vê, Deus também me acha que eu sou o favorito. Parece que ele estava esfregando sua exaltação na cara dos seus irmãos. E uma coisa foi José ter contado a eles o primeiro sonho. Quando ele contou o primeiro sonho, a reação foi muito ruim. Mas o que ele fez? Ele foi e contou mais ainda, contou o segundo. Normalmente, quando você percebe essas coisas, você pensa: não vou nem falar, só cria problemas. Mas, em face da amarga resposta que os irmãos tiveram ao primeiro sonho, José conta sem nenhuma sensibilidade o segundo sonho. Até o pai dele acha que ele está exagerando. Como eu já disse, já escrevi, não é pecado só ter inveja. Inveja é uma coisa terrível, é um pecado horroroso, mas está no coração do homem. Mas é o mesmo pecado você gostar de ser invejado. José gostava. Os irmãos podiam sentir inveja da posição que ele tinha, daquilo que o pai fazia, mas José gostava disso. Ele gostava de estar numa posição em que ele era invejado. O pecado não era diferente. Então, eu tenho certeza que você conhece gente assim em sua própria experiência, gente que corre o risco de ser totalmente estragada pela obtenção de sucesso enquanto ainda é novo, enquanto não é maduro ainda para ocupar. Por isso que Paulo diz assim: não coloque gente novas, tenha cuidado para, quando ele diz não impunha as mãos precipitadamente, está falando não unja para o ministério pessoas novas. Normalmente elas não vão saber lidar com aquela
posição, pode ser a pessoa que se torna a estrela do time do futebol do colégio, o jovem profissional que sobe logo rapidamente, espetacularmente na vida, ou então alguém que é genial e cria um programa de computador, né? Ou investe na bolsa. O resultado desse sucesso rápido eu já falei também que os jovens eles devem orar a Deus para que os seus talentos nunca excedam a sua maturidade. É uma tragédia. Não há nada mais terrível, desgraçado do que os nossos talentos excederem a nossa maturidade. Não importa, tem gente que nunca é madura, né? Não é uma questão só de idade. Tem gente que tem 40, 50 anos, não é maduro. E os talentos eles só servem para o caos, para trazer caos. E ainda que tenha um grande talento, esse talento está a perigo de ser desperdiçado ou corrompido. Enfim, José desesperadamente precisava de ajuda, precisava de salvação, precisava de resgate. E nós temos Jacó, a disfunção de Jacó como pai, a gente conhece. A túnica especial não foi dada na primeira indicação, não é a primeira indicação que ele tem de José como preferência. Quando Jacó voltava da terra prometida para a terra prometida, após o seu estado em Padã Arã, ele teria que enfrentar ele teria que enfrentar Esaú, e deram um recado a Jacó quando ele estava voltando, que Esaú vinha com 400 homens em direção a ele. Nós sabemos que ele ficou décadas com medo do irmão matar ele, e agora quando ele está voltando para casa, alguém vem, teu irmão está vindo, e ele está vindo com 400 homens armados. Ele pensou, é o fim, vai ser um massacre, meu irmão finalmente vai me matar. E aí ele ficou aterrorizado com a possibilidade do massacre. Mas o que ele fez? Ele faz algo estranhíssimo. Por essa razão, ele teve uma estratégia, e ele colocou, está em Gênesis 33, 2, ele pegou seus filhos e suas outras mulheres e separou eles, mas ele colocou os filhos na frente e outros filhos com as suas esposas, e pegou José e Raquel e botou lá atrás. Ou seja, se Esaú vier matando a galera, todo mundo, vai dar tempo de José e Raquel escapar. Os filhos percebiam isso, quer dizer, papai nos acha descartável, ele nos coloca na frente para morrer. José está protegido, vai dar tempo dele fugir, vai dar tempo dele escapar. Como você acha que os irmãos se sentiram quando pensavam, papai nos acha dispensáveis, se alguém tiver que ser massacrado e assassinado, somos nós, não José e Raquel. Isso nos leva a um manto ricamente ornado em Gênesis 37, 3. Não era necessariamente uma túnica que as pessoas traduzido, e aí a gente fica com essa ideia, uma túnica de muitas cores, e cor é muito importante, muitas cores. Não é. A palavra que descreve essa túnica, ela aparece uma única outra vez como uma túnica real, em 2 Samuel 13, 18. Era uma túnica talar, de mangas compridas e talares, era a roupa de um príncipe, era a roupa de alguém que ocupasse uma posição assim. O que quer que fosse precisamente essa túnica, com certeza não era uma roupa adequada para alguém trabalhar, como um príncipe não fazia. Então é surpreendente ler sobre essa capa, depois que José levou o seu pai as más notícias, porque no mesmo versículo diz, José levava más notícias dos seus irmãos para o seu pai deu a ele uma roupa assim. A Bíblia junta essas duas coisas, junta o fato dele ser esse cara que sempre trazia más notícias, com o momento em que o pai dá essa roupa a ele. José vai servir e trabalhar com seus irmãos enquanto eles pastoreavam, e ele leva as más notícias e o pai o recompensa com essa túnica. A próxima vez que os irmãos saem para pastorear, José não vai mais trabalhar com eles, sabe? Aquela túnica, aquela roupa já não era de um serviçal. José já não ia mais ocupar aquela posição de ser o ajudante dos irmãos. Presumivelmente ele está de folga em casa, vestindo a sua túnica chique, sentado lá no sofá, na sua tenda, enquanto os irmãos estão dando duro nos campos. Não é de admirar que os irmãos o odiassem. Naturalmente, o pai Jacó estava apenas repetindo o modelo tóxico de família que ele viveu.
em que o seu pai preferia o seu irmão e sua mãe preferia ele. Essa é uma verdade trágica. Você pode reclamar de muitas coisas das quais você vai repetir. Esse é um dos aspectos horríveis que o pecado tem. Em vez de alguém se tornar refratário ao que aconteceu consigo, tende a repetir com outras pessoas o que experimenta. Na família da sua infância, o próprio pai de Jacó preferia Esaú e sua mãe tinha ele como favorito. Então, a sua vez de ser pai, ele repetiu as mesmas coisas. Que tragédia é passar tal disfunção de geração em geração. Provavelmente havia também uma dimensão espiritual nessa preferência. Por quê? Porque no verso 3, o narrador conta que Jacó amava José porque ele era filho da sua velhice. Filho da sua velhice. Você vai ver que em Gênesis aparece de novo exatamente essa frase, e no original exatamente a mesma. Você espera que Jacó preferisse ele porque ele era filho de Raquel, e isso era uma das razões. Mas quando o narrador vai descrever por que ele amava, ele diz que é porque era filho da sua velhice, e liga isso à mesma condição de Isaque, filho de Sara. É assim que Abraão chamava o seu filho, o filho da minha velhice. Era o filho da promessa, como está em Gênesis 21, 2. Isso sugere que Jacó amava José, tinha essa dimensão espiritual. Ele achava que José era para ele o que Isaque foi para Abraão. Ou seja, ele achava, ele é o filho da promessa, ele é o filho que Deus escolheu, no qual ele vai trazer a salvação, vai trazer o Messias ao mundo, aquele que portaria a linhagem prometida do Messias, que esmagaria a cabeça da serpente. Não era, mas foi o que ele achou. Então essa expectativa provavelmente foi aprofundada e difundida pelos sonhos. Quando os sonhos de José vieram, você vai ver que até Jacó não gostou, quando ele contou o segundo sonho, que os pais iam se curvar a ele. Certamente aqui estava uma confirmação da parte de Deus. Apesar disso, Jacó pensou de que ele é realmente o filho da promessa. A imagem de um pai e de uma mãe a se inclinar diante do próprio filho é uma coisa ultrajante naquela sociedade patriarcal, mas isso fez ele pensar, porque a palavra diz assim: Jacó repreendeu a José, mas no mesmo tempo a Bíblia diz em Gênesis 37, 11, ele guardava isso em seu coração. É exatamente a mesma expressão que é usada em Lucas 2:51, quando Maria viu Jesus no templo. Ela repreendeu Jesus: por que você ficou e tal? Mas a Bíblia diz, mas ela guardava aquilo no seu coração. Ou seja, ela pensava, esse garoto aqui ensinando, ele é a mesma expressão. Maria guardava essas coisas no coração, José também guardava. Ele repreendeu José por contar o sonho que ele mesmo ia se inclinar, mas ele guardava isso no seu coração, ele meditava, ele é o filho escolhido. Então agora você tem os irmãos. Não havia dúvida nem ponderação da parte dos irmãos de José, eles estavam unidos pelo ódio. Todos os irmãos estavam unidos por uma coisa má. A união não é uma coisa boa por si só, queridos. Se você se une a alguém, um grupo de pessoas que tem inveja de outra pessoa, essa união é diabólica, mas é muito comum. É muito fácil o que une pessoas, o que faz pessoas estarem sempre juntas, gostarem uma da outra, ser uma coisa ruim, uma coisa pecaminosa. E certamente os outros irmãos de José tinham uma certa unidade, mas era no ódio. Eles diziam quando ele vinha: lá vem o sonhador, lá vem o preferido, lá vem o melhor. Eles já o odiavam tanto depois que ele recebeu a sua túnica, que nem conseguiam cumprimentar José. A Bíblia diz assim em Gênesis 37:4, e já não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, não havia mais relações assim: e aí, tudo bem? Como é que está? Poxa, vem cá. Não havia. Eles só conseguiam falar com ele, com José, com malícia. Mesmo quando eles eram agradáveis, havia malícia, havia jogo de palavras, havia jogar verde, aquelas palavras maliciosas que quando alguém fala assim: mas por que isso? Não, é brincadeira, eu estou brincando. Eles não podiam mais falar pacificamente com José. Sempre havia um elemento de maldade nas coisas. Isso antes que o sonho começasse. Depois desses sonhos, eles passaram a odiar ainda mais. E não se esqueça também que esses eram homens perigosos. Rúben demonstrou desprezo pela moral e pela estrutura da família ao dormir com uma concubina do pai dele.
Bila em um ato que tinha mais a ver com rebeldia do que com lascívia, como está em Gênesis 35, 22. Ou seja, não é porque ela era linda, ele ficou apaixonado, encantado, era mais para mostrar, mostrar que é rebelde, que, sabe? Enquanto Jacó nada fez para impedir, apesar disso. Não eram eram pessoas perigosas, há uma atmosfera agourenta em toda a história, até mesmo antes de chegarem aos eventos seguintes. Eles, Simeão e Levi, eles massacraram uma cidade inocente por causa de uma coisa que aconteceu com a irmã deles, massacraram um monte de gente. Eles não eram garotos amáveis, eles podiam matar um monte de gente por causa de uma coisa que eles achavam que tirou a honra deles. Então, uma atmosfera agourenta, até mesmo antes de chegarem. Então, o que pode ser bom nessa história? A história é o que Paulo diz sobre nós, diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Quando a história é sobre os homens, a história é essa, a história é horrível. Como essa pode ser, agora Deus, em vez de escolher vai escolher um grupo de pessoas para serem adoradores. Mas a história é essa. Mas a gente não pode se esquecer de Deus, ainda que o seu nome não seja mencionado na passagem, não significa que o Senhor não estivesse ativo. Durante toda a narrativa sobre José, Deus é visto principalmente por seus atos de providência. Deus está por trás de todos os acontecimentos e fazendo com que todos os detalhes da história se encaixem para trazer à luz os seus propósitos na vida de cada um dos personagens que nós descrevemos, que são horríveis. Aqui nessa passagem, a ação mais óbvia de Deus é que foi Ele que enviou os sonhos para José. E o que o Senhor estaria pensando? O que Deus estaria pensando? Aquilo era um ambiente volátil. O que Deus fez ao dar o sonho foi dar um fósforo. Tudo só podia piorar. Você pensa, num ambiente assim, Deus não vai fazer nada que as coisas piorem. Por que Deus jogaria um fósforo aceso num barril de pólvora de uma família totalmente cheia de ódio, inveja, sabendo que a dor, quanto o sofrimento do coração e quantos problemas ia resultar de mais aquela coisa, aquele fósforo que os sonhos seriam, além de Jacó começar a pensar erradamente que José era o filho da promessa. Os sonhos induzirem Jacó, que já tinha ele como preferido, pensar, ele é quem, o Messias vai vir por José, realmente eu tenho que proteger ele é o filho da promessa. Então não é preciso ser uma divindade onisciente para ver onde essa história vai acabar. Histórias assim não podem acabar bem. Contudo, precisamente por ser uma divindade onisciente e soberana, é que Deus pode fazer isso. Ele sabia exatamente como José ia responder aos sonhos mal. Ele sabia que José era orgulhoso e que os sonhos não iam fazer bem, não iam fazer ele um cara humilde. E ele também sabia como os irmãos de José iam ouvir o sonho, não como, essa é a vontade de Deus. Deus escolheu o humano, vamos ajudar o humano a ser quem Deus quer? Não, os irmãos de José acharam horrível. Nenhuma das circunstâncias das suas vidas estiveram nem por um microsegundo fora do controle de Deus. Deus sabia o que aconteceria e como eles iam utilizar cada fragmento dos acontecimentos e do sonho. E Deus sabia da dor, do sofrimento, da disfunção, para moldar a vida de cada uma dessas pessoas em propósitos nobres e gloriosos. Desse modo, Deus realizaria seus propósitos redentivos através dessa família, nessa família, e por meio dela salvaria o mundo inteiro. Ou seja, homens de todas as tribos, eu e vocês só estamos aqui por causa dessa história, por causa desses homens, e nós não estaríamos sem eles. Não havia nada de acidental no fato de Deus ter mandado os sonhos a José. Tudo fazia parte do seu plano perfeito de criar e escolher uma comunidade de adoradores unida, mas não parece um bom plano para isso. É meio estranho. No entanto, vale a pena observar que os caminhos redentivos de Deus não são os nossos. Nós, se pensássemos, vamos criar um povo unido de adoradores, vamos começar assim, vamos começar dessa forma, vamos por esse caminho, você pensaria, isso é péssimo. É por isso que quando Paulo descreve finalmente todo o propósito de Deus, ele diz, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da coisa. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Qual de nós escolheríamos crescer numa família disfuncional como essa? Se você tivesse que escolher uma família, você não escolheria essa, que explodisse em pecados violentos, traumáticos,
E qual de nós escolheria ser vendido como um escravo? A resposta: ninguém. Mas esse era o perfeito plano de Deus. Em nossas próprias vidas, nós presumimos prontamente que sempre que acontecem abusos conosco, as pessoas nos tratam mal, têm inveja, e nós também reagimos com orgulho, e que tudo vai caindo aos pedaços, e tragicamente as coisas desmoronam, e pecados traumáticos arruinam. Quando pessoas fazem coisas que o pecado delas arruina nossas vidas, e o nosso próprio pecado começa a trazer ruína, a gente pensa: Deus está certamente ausente disso. Mas nada é mais longe da verdade. Com certeza Deus odeia o pecado, o abuso, Ele jamais causa nem desculpa o pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, o qual flui dos nossos próprios corações, como Tiago 1, 13, 14 diz. De onde vêm as guerras e as dissensões entre vocês? Não vêm das suas cobiças, dos seus desejos? Não é por isso que vocês estão se devorando, em vez de estarem se amando, um está devorando o outro? Então, mas os caminhos redentivos de Deus não nos levam a evitar o sofrimento de conflitos, de abuso, de divórcio, de famílias partidas, nem mesmo a expressão e a ação da nossa própria natureza pecaminosa, nem mesmo evita o assassinato do seu filho. Em vez disso, o seu plano perfeito de Deus para nossas vidas frequentemente vai nos levar para o meio da tempestade, para meio onde nossas disfunções fiquem claras. Deus coloca muitas das vezes nós em lugares para mostrar o que está dentro de nós. Nós pensamos que Deus ia nos colocar num lugar adequado para que a feiura do nosso coração não aparecesse, mas Deus não faz isso. Às vezes você pensa assim: poxa, por que Deus colocou essa pessoa, deu esse talento, essa pessoa só arruma problema? Então, porque Deus quer mostrar a feiura. Por que Deus deu sonho a José e isso não causou mais dor, orgulho nele, inveja nos outros? Então, Deus queria que eles vissem: ó como vocês são, ó como é o coração de vocês, algo bom. Todo mundo aí, os filhos de Jacó, dizem ser o meu povo e viver para a minha glória, mas vocês estão se devorando, juntamente com as nossas famílias, amigos. Então, em plena e trágica exposição, tanta gente pecando junto nessa história, você pensa: isso vai acabar em desgraça. Isso é tudo que o homem faz. Por isso que Paulo diz: não há quem faça o bem. Olha para a família de Jacó. Há alguma chance de você imaginar que o plano de Deus se concretizou perfeitamente por causa dessas pessoas? Essas pessoas são um problema, de maneira que o Evangelho e a sua poderosa graça e misericórdia pode ser demonstrada com poder, tanto em alcançar o seu objetivo, como em transformar pessoas assim. Então Deus tem um programa de treinamento no sofrimento. O que Deus estaria fazendo com tudo isso? Por quê? Em primeiro lugar, havia uma obra necessária a ser feita no coração de José, que ainda não estava pronto para o que Deus queria fazer na vida dele. Nessa etapa, ele ainda era um jovem excessivamente impetuoso, egoísta, orgulhoso. Ele precisaria ser preparado na clássica escola de Deus para ser quem Deus queria que ele fosse, e que certamente envolveria longo período de treinamento em pistas laterais, pistas que parecem não ser as melhores: tristeza, os anos... Você vê que quando Deus realmente escolhe o homem, apesar de todas essas coisas, ao longo dos anos haverá mudanças. Há pessoas que nunca mudam, né? Deus não está fazendo nada lá, mas em homens assim Deus está fazendo. Deus deixa essas feiuras saírem do coração de José, de Jacó, de todos. Mas uma das bênçãos que Deus dá é que nós admitimos. A maior tragédia do homem é quando ele entra em negação. Não sou orgulhoso. Não, eu contei o sonho, eu faço isso, mas não há orgulho em mim. Eu crio esses problemas, mas não, eu só estou querendo glorificar a Deus. Essas coisas são péssimas, porque Deus está expondo as feiuras para a gente enxergar, porque Ele já está vendo. Então Ele dá a oportunidade daquelas feiuras saírem. Então, ele ia passar longos anos vendo Deus revelar essas coisas e mudar. José seria preparado através de provações, tentações, desprezo e sofrimento, escravidão. Nada melhor do que tratar o orgulho, não é? Você ser tratado como um objeto, como um bicho, para ocupar o lugar um dia em que o lugar que Deus queria que ele ocupasse, em vez de trazer aquelas coisas que
traziam no coração dele, trouxesse algo totalmente diferente. O caminho do crescimento espiritual de José envolveu o quê? Sofrimento de abusos, de maus tratos. Quando nós sofremos abuso e maus tratos, nós sempre pensamos, Deus não tem nada a ver com isso, as pessoas estão abusando. É verdade, elas são responsáveis, é da maldade delas, mas óbvio que Deus tem tudo a ver com isso. O tratamento de Deus para José envolveu o quê? Sofrimento, abuso, maus tratos, separação do lar e da família, ter o caráter arrastado na lama, ser preso, ir para a cadeia, finalmente ser abandonado e esquecido durante anos pelas pessoas que ele ajudou, e foi um processo de treinamento necessário para torná-lo a pessoa que Deus chamou ele para ser. Não há. Quando uma pessoa não muda, exatamente porque não é porque se ela tivesse sido colocada numa situação melhor, é o contrário. Deus nos coloca em situações piores para expor o nosso coração, para a gente ver a realidade, igual Asaf, que disse, eu fui como um animal irracional, eu tive inveja dos ímpios. Então, está vendo? Deus já via a inveja no coração de Asaf, mas Asaf não via. Deus encheu o ímpio em volta dele, tudo com saúde, tudo feliz, tudo falando haha. E você pensa, isso aí botou inveja no coração de Asaf. Não foi isso. Deus via inveja no coração, e Deus colocou ele no lugar certo, nas situações certas. Ele doente, ele sentindo dor, ele com problema, ele olhava para o ímpio, uma vida maravilhosa, ele pensou, como é que é isso? E aí então toda aquela sujeira saiu, ele diz, até que eu entrei na casa do Senhor. Tais provações e dificuldades seriam precisamente as coisas que mostrariam a fraqueza de José, e a força que Deus pode criar no coração. Foram lições que ele jamais teria aprendido sentado confortavelmente na tenda do papai, com a sua túnica real, não aprenderia. Não obstante, ao mesmo tempo, Deus também deu sonhos a José, logo no início, para o quê? Para que ele tivesse uma esperança. Nesses anos todos em que Deus ia mudando ele, só uma coisa que ele podia se apegar, há uma esperança. Deus mostrou que ele queria fazer algo, apesar de quem eu sou, do meu orgulho, da minha insensatez. Deus mostrou realmente algo verdadeiro para mim. Isso foi tudo que ele se apegou. Ele não podia, como nós, se apegar a toda a revelação bíblica. Ele só tinha um sonho, só os sonhos. Mais tarde, José voltaria a esses sonhos, vez após vez, confiando em Deus. Deus, a única coisa que eu posso esperar é naquilo que tu me mostrou. Tu é a minha única esperança, não há nenhuma esperança, nem na minha história, nem em mim. Quem sabe se você encontra nesse exato momento uma fase, nessa fase do programa de Deus, sente que sua vida está em fase de espera, ou pior, que o Senhor esqueceu completamente de você, que sente que os seus dons não são reconhecidos. José, tudo que ele fazia era bem feito, mas nada dava certo, nada era reconhecido, era terrível. Talvez você tenha sido mal entendido, ou tenha causado mal à comunidade, à família, à igreja, e se pergunta se algum dia ainda abrirá uma porta para servir a Deus de maneira significativa, não como... Porque quando as pessoas dizem isso, eu sinto que eu tenho que servir mais a Deus, ser mais útil. As pessoas estão falando isso culturalmente. Jesus ficou 30 anos fazendo janelas, portas, cuidando da vida, com seu pai José, e estava servindo perfeitamente a Deus, ou seja, ele estava vivendo uma vida perfeita que seria atribuída a nós. Mas as pessoas não falariam que isso é significativo, porque quando as pessoas dizem assim, eu quero ser mais útil, servir a Deus de maneira mais significativa, ela está com uma definição cultural do que é importante. Deus está falando para ela, igual falou para Baruque, você está infeliz porque você quer ser um escriba de sucesso, não almeje coisas grandes, almeje ser fiel junto com Jeremias, e isso é grande, é isso que eu quero para você. Então, quem sabe você esteja vendo sua vida inteira explodir ao seu redor, e mesmo quando você faz tudo certo como José, as coisas continuam indo mal, talvez tenha experimentado pessoalmente abuso da parte de pessoas da sua própria família, e você mesmo causou às pessoas males que fazem elas não confiarem em você. Como você poderia reagir a esse período de vida? Você não tem sonhos pessoais para recorrer como José. Você tem a palavra de Deus, a graça de Deus. José podia sonhar, podia orar pensando, Senhor,
Tu me deste aquele sonho, tem misericórdia de mim, mude meu coração, eu vejo tudo de ruim que eu fiz, e os meus irmãos também, nós somos horríveis, mas por graça, tu me deste aqueles sonhos, manifesta a sua graça. Nós temos mais do que sonhos, para olhar essas feiuras expostas por Deus em nossos corações, e termos esperança. Nós temos o Evangelho, nós temos, por exemplo, Filipenses 1,6, que diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, se é que nós fomos chamados. Esse período de treinamento doloroso certamente equiparava a nós para servirmos mais plenamente nos tempos adiante, ou se nós formos enfrentando outras dificuldades até o fim, Paulo diz: isso prepara para nós um peso eterno de glória, muito excelente na eternidade. Em outros casos, poderá não ser fácil ver o desenrolar dos seus planos. Nós sabemos, porém, que os planos de Deus, eles não têm nada a ver com os nossos. Nós sempre pensamos sobre nós coisas e temos planos grandiosos e não conseguimos entender o plano de Deus. Nós achamos que vamos ser grandes servos de Deus e fazer coisas. Às vezes o plano de Deus como é o plano de Deus para o seu filho, é grandioso, mas é uma cruz. Não tem nada de grandioso segundo o mundo. Não tem nada que o mundo vai dizer incrível. Olha isso que é maravilhoso. Olha como essa pessoa, olha o que ela está fazendo, que incrível. Olha como os talentos dela estão maravilhosos sendo expostos. Não parecia nenhum talento especial de Jesus estar sendo exposto quando ele estava fazendo exatamente o que o Pai queria que ele fizesse, morrendo numa cruz. Então, durante os dias tenebrosos de provação, sofrimento, nós nos agarramos que Deus vai usar aquela dor para que nossa vida o exalte. Era o que José podia pensar, ele podia se apegar naquele sonho só e pensar: Deus vai fazer algo a despeito de tudo isso, para trazer glória ao nome dele. A rota do treinamento de Deus provê para você poder levar, e vai levar você por um caminho que você jamais teria escolhido. Se você acha que vai seguir a Deus no caminho que você escolheu, você não entendeu o que é servir a Deus. Jesus disse assim: tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Negar a si mesmo não é não ter sonhos, não é escolher o caminho, vou glorificar a Deus assim e assim. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai ser assassinado para me glorificar. Pedro perguntou: e João? Não importa, João, você vai ser. É óbvio que não, isso não seria a escolha de Pedro. Nós não escolhemos como vamos glorificar a Deus no mundo. Muitos de nós pensamos: olha, eu gosto disso, assim eu vou glorificar a Deus. As pessoas vão ficar frustradas, porque Deus vai dizer assim: não, José, você não vai me glorificar assim. A história é muito mais complicada do que você pode ver. Talvez as trilhas que volteiam os vales profundos, que conduzem a batalhas horríveis, vai criar marcas que só você e Deus vão conhecer. No entanto, Ele estará contigo se Ele te escolheu na eternidade por todos esses. Você vê, ele estava com essas pessoas, por todas essas dores e tragédias, e os irmãos de José também não estavam prontos para liderar o povo de Deus, ser os patriarcas. Esses são os patriarcas, esse é que Jesus diz, esses homens que vão estar sentados em tronos no dia da glória de Cristo. Vai estar lá Rubem, Simeão, Judá, José, essas pessoas, mas é óbvio que eles não estavam prontos. O campo de treinamento deles, porém, seria diferente do de José. Ele foi preparado mediante a escola dos duros golpes, de difíceis tomadas de providência, em que eles sofreriam abusos e maus tratos também. Eles aprenderiam mais sofrendo pelo pecado de outros cometidos contra ele, José, como consequência do pecado que ele cometeu contra os irmãos, mas os irmãos também iam sofrer as consequências dos seus pecados. A escola para os irmãos de José envolveria especialização dupla, no departamento do pecado e no departamento do arrependimento. Eles precisavam conhecer a maldade do coração deles. A pior coisa, como eu disse, é alguém dizer: não, nós não somos assim. Eles chegaram ao ponto de dizer, quando eles não sabiam que José era o príncipe do Egito: o nosso pai não pode sofrer mais, nós somos horríveis, nós fizemos algo terrível para o nosso pai, nós não podemos deixar as coisas acontecerem novamente. Você vê os longos anos, os longos maus tratos foram tratando o coração daquelas pessoas. Eles aprenderiam sobre a própria depravação do coração deles. Ninguém muda se ficar fingindo que não há coisas em nós que são horríveis.
Asaf não pode ser curado da inveja se ele sempre diz que não é invejoso, que ele está fazendo aquilo porque ele é santo e ele não acha certo o ímpio prosperar, porque ele vai incentivar a impiedade e no seu senso de glorificar a Deus ele preferia que os ímpios não prosperassem, mas na verdade tudo isso era só inveja mesmo. Eles teriam imaginado os irmãos que poderiam se rebaixar tanto a ponto de considerar o assassinato do próprio irmão. É óbvio que os irmãos de José não pensariam que eles eram tão maus a ponto de quererem matar um irmão, mas Deus levou eles, através do sonho, através das preferências do pecado do pai, para expor: vocês são capazes de matar o irmão de vocês. Mas eles negariam, se você falasse isso lá no início: vocês são capazes de matar o irmão José de vocês. Eles dizem: quem? José? Não, nosso irmão, nunca mataríamos ele. Mas se Deus colocar em situações certas, aquelas sementes de pecado vão crescer. Então, em vez disso, casualmente, eles se assentaram para comer junto, como está em Gênesis 37, 25, enquanto a vida do seu irmão estava por um fio. E eles, de modo grosseiro, enganaram o próprio pai para que pensasse que o filho amado tinha sido morto e devorado, como está em Gênesis 37, 31, 33. Dentre todos os irmãos, Judá experimentou treinamento particularmente intenso, de várias formas, para lidar com o pecado e arrependimento. Ele era hipócrita, né? Ele dormiu com uma prostituta e ela era a nora dele, que ele tinha tratado mal, enganado, e ela apareceu grávida, a nora, e ele falou: tem que morrer, mas ela tinha guardado o bastão de quem dormiu com ela. Por que ela fez aquele plano? Porque era comum, então, ele dormir com prostitutas. Ele sabia que o Judá, esse que seria Jesus é o leão da tribo de Judá, então não ia resistir a uma prostituta bonita no meio do caminho dele. E ele foi envergonhado diante de todo mundo, de que foi você, eu estou grávida de você, você que não resiste a prostitutas, então é por isso que eu estou grávida. Então ele teve que enfrentar essas maldades, porque normalmente ele queria o quê? Queria matar, queria apedrejar a menina que estava grávida, porque ele era um cara muito correto, ele não era mau. Mas essa história fez ele encarar a verdade, como Davi um dia teve que encarar a depravação do seu coração. Nós não mudamos sem encarar. Essas pessoas têm que encarar. Ao observarmos a sua história, nós o veremos mudando e amolecendo o coração, precisamente por meio das experiências da exposição do seu pecado, dele enfrentar a realidade. Precisamos ver, teremos mais. É fácil você concordar com Paulo: não há quem faça o bem, mas sempre que o mal aparece em mim, eu tenho uma boa explicação para esse mal. Eu digo: não, eu faço isso para glorificar a Deus, eu quero só tudo de bom, mas está fazendo coisas mais. Isso ao ponto de finalmente estar preparado para entregar a sua própria vida. Você vai ver Judá dizer: deixa eu como escravo, solta Benjamim, meu pai não pode sofrer de novo isso. Você vai ver, ao longo do tempo, que Judá foi mudado. Em vez dele ser aquele cara que ele enfrentar o mal, o pecado, a depravação do seu coração, foi o processo em que Deus o mudou, e as suas consequências transformaram a vida de Judá, e pela obra de Deus fizeram dele uma pessoa diferente. Talvez seja exatamente aí que você se encontre em seu fosso, onde encara pela primeira vez a própria pecaminosidade. Você tende a negar, você tenta dizer que seu coração não é assim, seu coração não é mau, seu coração não inveja, seu coração não faz isso, não faz aquilo. Outros fazem, não você. Talvez ache profundamente intrigante que Deus não proteja você do pecado. Afinal, você ora: não me deixe cair em tentação, mas talvez sejam pecados secretos, conhecidos apenas por você e Deus deixa coisas estimularem esse pecado, porque aquilo está no seu coração, mas enquanto às vezes você não cair, assim como Davi caiu, a luxúria estava lá, mas então Deus vai deixar ela sair. Ela é tão feia dentro quanto fora, mas às vezes nós vamos negar enquanto pudermos. Possivelmente você tem pecado sobre grande tentação depois de resistir por um longo tempo, ou, enfim, Deus, em misericórdia, Deus faz isso sair. Deus podia fazer com que aquelas garotas não falassem para Pedro: pô, eu acho que você é um galileu, você fala como ele, e aí ele não pecaria. Você pensa, se Deus simplesmente tivesse impedido, mas Deus não impediu. Deus queria que Pedro visse o que Pedro insistia em não ver. Pedro insistia que não, eu não nego, todo mundo nega, eu sou um cara diferente, meu coração é diferente. Então Deus diz: eu vou deixar,
Eu podia impedir. Deus impediu que alguém acusasse João, mas não impediu, não que João também não caísse, mas o processo é diferente, mas tem que sair. Por essa razão é que existe tanto pecado ao nosso redor e dentro dos nossos próprios corações. Será que a igreja hoje, eu tenho que acabar, é melhor do que a família de Abraão? E depois a igreja hoje é melhor do que o Israel original no deserto, a família disfuncional dos 12 irmãos, disfuncional, né? Desculpa, que não conseguiam se relacionar bem. Cada um de nós envergonha o nome de Cristo. Em algum momento, nossa ira, nossas palavras, nossas ações maldosas, nosso orgulho, nossa fofoca, nossos rumores que espalhamos para rebaixar o próximo, para nos sentirmos melhor. Você vê como José fazia, ele infamava os seus irmãos, mas se tu perguntasse, ele ia dizer, não, só estou contando a verdade, só estou falando a verdade. Se tu perguntasse aquelas pessoas que foram olhar a terra, eles iam falar, não, nós só estamos falando a verdade, a terra está cheia de gigantes mesmo. E isso acontece em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas igrejas. Pela graça e pelo dom de Deus, eu posso ser uma pessoa trabalhadora que consegue seguir certo padrão de justiça exterior, contudo, rapidamente eu confundo o dom de Deus como algo que eu mesmo faço e começo a me gloriar. É o que Paulo diz lá aos Coríntios: se vocês ganharam, por que vocês agem como se tivesse ganhado? E se vocês todos ganharam, e se Deus fez aquilo lá por aquele, isso por você, isso por aquele outro, por que vocês veem isso como um problema? Ele não pode dar como Ele quiser as coisas que Ele deu a cada um. Tal atitude torna-se uma pessoa orgulhosa, julgadora, com pouca compaixão por aqueles que estão fracos, para andar no caminho. É fácil zombrar de outros e condená-los quando a gente acha que a gente é o menor dos pecadores. Por que a gente tem tanto problema? Por que as pessoas têm tanto problema? A igreja, aquele irmão lá, aquele lá tem problemas. Por que essa pessoa diz isso? Porque ela acha que ela é o menor dos pecadores. Se ela falasse como Paulo, eu, o principal dos pecadores, quando ele visse os outros, o pecado dos outros, ele não quer achar aquilo, ele ia pensar, eu sou maior que eles. Em suma, isso é pecado, é uma atitude de autoglorificação do coração que facilmente brota em palavras nada graciosas. Deus, no entanto, tem propósito até mesmo em relação ao pecado. Ele pode usar a minha incapacidade de controlar a língua para expor a minha arrogância e me humilhar. Talvez eu pense assim, se eu tivesse me controlado e ficado só com isso no coração, teria sido péssimo. Às vezes Deus usa o seu próprio pecado para te abençoar, quando Deus não te entrega a você mesmo ao seu pecado. Às vezes você fala, eu falei, estraguei tudo. Então, Deus queria que isso saísse, Deus queria, isso te humilha. Dessa forma, você obtém a maior apreciação da graça de Deus, que teria Ele soberanamente nos capacitado, restringindo esse pecado e ficando só sempre dentro de nós, sem sair. Nosso pecado repetidamente nos castiga e nos mostra que Deus não nos escolheu porque nós somos pessoas maravilhosas. Longe disso, somos pecadores, profundamente quebrados, rebeldes, que se Deus nos deixasse, nós faríamos de todos os lugares onde nós vivemos um inferno. E nós acabaríamos no inferno. Mas nosso Deus é grande Salvador de grandes pecadores, como dos irmãos de José, de Jacó, um Deus que se deleita em resgatar, em redimir. Finalmente, o trabalho de Deus em Jacó também ainda não estava completo. Isso poderá nos parecer estranho e desanimador, porque mesmo velho você vê ainda algumas coisas de Jacó que não é do grande Israel. E ele frequentara durante muitos anos o treinamento no sofrimento, experimentara mudanças, mas ainda havia coisas. Ele era o velho Jacó, cheio de autocentrismo, focado inteiramente nos próprios desejos e necessidades, mas em outros momentos ele era o Israel. Depois, durante a maior parte do tempo ele era o Israel, mas de vez em quando aparecia alguma coisa do velho Jacó nele. Mesmo depois de todos aqueles anos, Deus mostra, eu não terminei ainda, não terminei ainda. Talvez seja essa a situação em que você se encontra hoje. O que será que Deus está fazendo em sua vida? Você pensa, parecia que eu já estava tão adiantado na escola de Deus e agora isso acontece, agora eu peco assim, agora isso aparece novamente. Deus quer te ensinar com isso. Você sempre vai precisar só da minha graça, com 15, com 20, com 80 anos. Se eu parar de operar, você volta para o padrão.
Hoje você é tão justificado pela justiça de Cristo com 50 anos quanto você era com 15. Você aprendeu muito, você cresceu muito, mas não depende nem um pouco menos da minha graça. Você pode voltar para o mesmo lugar e nós encerramos em Cristo. Todos nós batalhamos com essa realidade e faremos até sermos completos em Cristo, pois essa narrativa não é sobre José, a família dele, os irmãos dele, é sobre o que ele está fazendo ao redimir para ser um povo em Cristo. Deus, os sonhos desse capítulo de Gênesis são grandiosos demais para serem meramente a respeito de José. Com certeza eram apenas sombras que pronunciavam eventos que ocorreriam mais tarde. No entanto, quando Jacó abençoou seus filhos, em Gênesis 49, ele disse: a Judá e não a José, contrário a tudo que ele tinha imaginado. Não tente imaginar o plano de Deus. Vamos deixar ele mostrando a cada dia o seu plano. Ele disse que os filhos do seu pai se curvariam diante de Judá. O sonho era muito mais além, era muito mais do que sobre José, era sobre Cristo. Da tribo de Judá, ele disse, viria aquele a quem falou a promessa de Gênesis 13. A vida de José foi de maneiras profundas uma antissombra da vida de Cristo, mas ele não era, e nem era aquele para o qual Cristo chegaria. O Cristo prometido seria da linhagem de Judá, e ele é muito maior do que Judá, e ele seria o próprio Deus. E esse glorioso Messias, Deus homem, Jesus Cristo, voluntariamente se humilhou. Ele não foi humilhado como José, e ele se permitiu entrar na escola do sofrimento e da tentação. Nós precisamos da escola do sofrimento e da tentação. Ele não, ele entrou voluntariamente, ele deixou de lado a sua túnica, mas não a túnica que o pai deu a ele porque tinha uma preferência errada. A túnica que Jesus sempre vestiu como rei eterno, pertence a ele. Ele realmente é perfeito, ele realmente é manso e humilde, enquanto é cheio de glória, mas no entanto, ele não se apega a essa túnica. Ele tirou a túnica, o primogênito de toda a criação, deixou para trás toda a sua glória e o constante louvor dos anjos e arcanjos que o louvam desde que foram criados, e se expôs a um mundo que o rejeitaria, desprezaria e trataria ele como José. Muito pior, né? Porque José não foi morto, apesar de todo o desprezo. E durante seu ministério terreno, os seus próprios irmãos não acreditavam nele. Como aconteceu com José, João 7,5 diz isso. Deve ter sido doloroso, no entanto, jamais ele revidou com ódio. Ele poderia com justiça ser enchido de orgulho e ter manifestado impaciência. Olha, nós temos uma enorme impaciência com o pecado das outras pessoas. A única pessoa no mundo que podia ter toda a impaciência com o pecado é Jesus, que nunca pecou. Na verdade, odeia o pecado e não pode contemplar o pecado como nós, mas ele vai ter paciência com Pedro e com João, e nós tendemos a ser o oposto. Na igreja, nós somos rápidos para julgar e condenar e dizer isso e aquilo. O que o Pai estaria pensando ao enviar voluntariamente o seu Filho amado a um barril de pólvora da humanidade decaída e pecadora? Ele pensava em mim, na nossa maldade sem fim, como a de José, como dos seus irmãos. Se ele havia de fazer dessas pessoas alguém para a sua glória, para alcançar esse alvo, Jesus tomou sobre si o castigo que o nosso pecado, que nós às vezes fingimos que não existe, tão mal quanto é, sobre si, para que agora nós possamos confessar esses pecados, em vez de negarmos. Sabemos que nós temos um Pai para nos perdoar, em vez de dizer, não, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, eu estou fazendo aquilo lá, eu não sou assim, eu não sou assado. Nós podemos falar a verdade: Deus, eu pequei contra o céu e contra ti, como o filho pródigo disse. Ou dizer como Davi, pequei, contra ti pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Só por causa de Cristo nós podemos falar isso sem medo da ira cair sobre nós, porque nós sabemos que ela já caiu sobre o Filho de Deus. Sabemos que Ele tirou a sua túnica e ela foi manchada com sangue. O ódio perfeito e puro contra o pecado já foi derramado. Então por que nós esconderíamos? Por que eu falaria: Deus, não há inveja no meu coração, se eu sei que o ódio de Deus por essa inveja já foi derramado em seu Filho, Ele já sofreu por ele? Eu negar esse ódio, essa inveja, esse orgulho, é dizer que Jesus sofreu por algo que não precisava. Eu posso confessar agora, porque Deus não é mais meu juiz. Como resultado disso, a nossa posição diante de Deus não depende dos nossos melhores esforços em amar nossos irmãos. Nós podemos amar nossos irmãos e
confessar os nossos pecados contra os nossos irmãos, porque nós sabemos que nós somos aceitos no céu porque amamos nossos irmãos perfeitamente. Nós sabemos que somos aceitos porque Jesus amou perfeitamente. Isso é acreditado a nós. Agora, porque nós sabemos disso, nós, quando vemos coisas em nós que não manifestam amor aos nossos irmãos, nós estamos prontos a confessar assim. Peça a Ele que haja de todas as maneiras possíveis na sua vida. E cada passo, olhe de novo para a perfeita obediência de Jesus. E então você vai ter paz para contar toda a verdade. E saber que Deus escolheu homens assim para mostrar a glória infinita. Então você vai poder refletir que cada membro da família de José solapava a comunhão de uma maneira diferente. E você vai poder pensar como você tem sentido a comunhão quebrada em sua própria família ou na igreja, por causa do que você faz, pensa e como você age. Como Deus agiu providencialmente nas circunstâncias que levaram os irmãos a vender José. Deus tem dado cura através de revoltas, dos nossos pecados mais horríveis. De que maneira você se identifica com o sofrimento de José? O pecado das outras pessoas também te atingem, mas você vai agir como? O pecado das pessoas, a inveja, ou talvez te jogar num poço, te atingem, mas Jesus nos leva a aprender a lidar com essas coisas de uma maneira como Jesus lidou, e que tais experiências revelam sobre o teu próprio coração. As pessoas podem fazer coisas ruins, mas a tua reação está mostrando também algo sobre o seu coração. É o que aconteceu com José, é o que aconteceu com seus irmãos. Como a vida perfeita de Jesus e seu sofrimento, que carregou o seu pecado, sobrepuja a nossa desunião. Nós podemos ver que Deus realmente está fazendo algo que vai acabar com essa família. Cada um deles vai estar num trono. Cada um deles foi resgatado pelo sangue de Cristo. Cada um deles é um dos 12 patriarcas. Judá, José. Não por causa do que eles fizeram, mas por causa de Cristo. De que modo específico as boas novas do laço fraterno com Jesus transformou o teu relacionamento com sua família imediata e com a igreja de Cristo. Pai, nós te agradecemos, que nós possamos nos encher de um zelo santo ao olharmos para a Tua Palavra agora e nos deleitarmos em tudo que Tu és para nós em Cristo e vemos o Teu grande propósito que nos redime e que através da grande escola do sofrimento e da dor vai nos moldando a imagem do Seu Filho, agora que a Tua ira não está sobre nós. E como Tu, Senhor Pai, Teu plano não pôde falhar na família de Jacó e nela abençoar todas as famílias da terra, assim nós sabemos que Tu começou a boa obra em nós e vai terminar. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém.